Eu sou mestranda na Universidade Federal de São Paulo, cirurgiã dentista de formação, e hoje estou aqui com mais um conteúdo informativo com relação a resumos, com relação à revisão, né? Nada substitui o livro didático e a aula que você precisa frequentar na sua graduação. A finalidade aqui dos vídeos são complemento, tá bom? E compartilha com aquele amigo que está com a mesma dúvida que a sua. Vocês podem estudar juntos aqui com esse conteúdo. E comenta se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema. Farei o possível para responder a todos. E não se esqueça de seguir o canal, isso é muito importante, para que eu tenha, né, essa devolutiva de estar criando os conteúdos e que o YouTube entenda que você gosta desse assunto, dá o like e o sininho para receber as notificações e não perder nenhum material, tá bom? Eu tive uma demanda aí de uma aluna, né, de graduação, querendo ajuda. E aí eu resolvi compartilhar aqui com vocês o material, né? Eu estou criando uma playlist relacionada à dentística, vou deixar disponível. Já fiz uma aula anterior, vai lá na playlist e maratona aí esses videozinhos aqui relacionados à dentística. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por aqui, na rede vizinha, onde vocês acharem mais confortável, eu farei o possível para responder. Eu sou a professora Beatriz, sou cirurgiã dentista de formação e estou finalizando o meu mestrado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E hoje nós vamos para um tema de dentística, com relação à instrumentação. Bastante coisa, muita gente tem muita dúvida, então vamos lá. Bom, o uso geral na dentística, o que a gente comumente acaba utilizando, por exemplo, nós temos aqui placa de vidro, a espátula número 24, a cuba de borracha, pote de DAPEN, pode ser silicone, plástico, espátula de aço. Aí nós temos aqui instrumentais, né? Sonda periodontal milimetrada, Carolina do Norte. Aí eu coloquei um zoom aqui, né? Para vocês estarem enxergando melhor a imagem. Eu tenho explorador clínico, número 5. Espelho bucal plano número 5, que ele vai visualizar, né, vai facilitar a visualização, o número 5. Bandeja de aço retangular média. Aí tem aqui uma sugestão para vocês de tamanho. Eu sei que as dentais oferecem diversos tamanhos, mas esse aqui é o mais fácil, né? Para o dia a dia, para colocar as coisas de dentística. 18 por 24 por 1,5 centímetro. Aí a gente tem a bandeja cirúrgica grande, né, que ela é mais profunda, como vocês podem estar vendo aqui. Ela tem 30 por 24 centímetros, que é para colocar realmente aquela quantidade bem grande de instrumentais, né, para a gente estar esterilizando. É muito importante, tá, pessoal? Porque assim, geralmente, essa cuba, essa bandeja grande aqui, que é mais funda, a gente coloca tudo aquilo que a gente vai usar muito com relação a isolamento, por exemplo. E aqui, essa pequena, a gente coloca as coisinhas, o joguinho clínico mesmo, né? As coisinhas de dentística, enfim, né? Para facilitar essa questão da esterilização, né? Principalmente na graduação, precisa ter a bandeja, né? Para estar colocando instrumental para esterilizar. As salinhas de esterilização, elas não aceitam o instrumental solto, né? Ou tem que estar numa caixa metálica perfurada, numa bandeja de aço, de alguma forma, né? Aí tem também aqui caixa metálica de inox perfurada, né? Para colocar os diversos instrumentais, é uma solução. O cabo, né? Porque a gente vai ter um espelho, a gente precisa do cabo, né? Cabo número 25 para o espelho clínico. Aí nós vamos precisar aqui da pinça clínica, um broqueiro autoclavável, taça de borracha e escovas de Robinson. E aí, o que que vai acontecer? A gente começa sempre com a profilaxia. Taça de borracha, escova de Robinson. A gente vai fazer limpeza da estrutura dentária para visualizar, né, um diagnóstico de cárie. A gente precisa que ele esteja seco, limpo e iluminado. Então, a gente vai fazer essa profilaxia, né, para que a gente limpe o dente e consiga visualizar melhor, né, com relação ao diagnóstico da lesão da cárie.
Agora vamos lá. Com relação aos instrumentais para exame clínico, como eu já comentei, a gente precisa do espelho bucal e o cabo. O espelho, ele tem visualização do campo operatório, iluminação, afastamento de tecidos. Aí nós temos aqui pinça clínica, preensão e deslocamento de objetos pequenos, além de resíduos. Aqui o modelinho de pinça. Sonda exploradora, função tátil e auxílio na restauração. Olha só o explorador. Sonda milimetrada, mensurar a bolsa periodontal e aspectos dentários. Olha só, tá vendo que ela é milimetrada? Cada risquinho é 1 milímetro, que é justamente para a gente ter uma noção, né? Vai colocar ali na bolsa periodontal, vamos ver a profundidade. Aí, essa sonda é Carolina do Norte, que ela se chama. Isolamento absoluto. Como eu já postei aqui anteriormente, né? Nessa sequência de conteúdos de dentística, se você ainda não viu a aulinha de isolamento, pode ir lá, mas agora a gente vai rever aqui, tá bom? Perfurador de lençol de borracha, Ainsworth. Pinça porta-grampo Palmer, né? Arco de Otsby ou arco de Ong, o arco que for melhor, né? Tesoura reta pequena, seringa anestésica Carpuli. Aí aqui nós temos o grampo para o isolamento, né? Eu coloquei a função de cada grampo no vídeo anterior. Se você tá com bastante dúvida com relação ao isolamento, vale super a pena ver a aula anterior, tá bom? Aí nós temos aqui número 0, 00, 203, A209, 210, A212, 26, W8A, 14, 14A, e nós precisamos também de grampo para radiografia periapical. Se você não vai ter radiografia digital, vai ter que fazer ela, fazer o processamento da forma mais convencional, a gente precisa de um grampo, né? E ele também tem que ser esterilizado, ok, pessoal? Para restauração e áreas interproximais, o que nós precisamos? Nós precisamos de matriz metálica, Toffler-Mario, e porta-matriz, ou a matriz metálica individual, com cunhas de madeira. Então, olha só, esse daqui é o porta-matriz, né? A gente vai colocar a matriz, vai prender lá no dente, tudo bonitinho. A gente tem a tira de matriz grandona, que é essa daqui. A gente corta o tamanho que a gente precisa com a tesoura, né? Olha aqui o tamanho dela, tá vendo? Numa bobina. Ou a gente já tem as individualizadas, que é uma por atendimento, já tá ali bonitinha pra gente fazer essa separação. E aí a gente tem a cunha de madeira, né? Que vai estar segurando essa matriz metálica. Olha aqui como que fica. Eu falei aqui para vocês que a gente pode precisar do porta-matriz, né? E a matriz metálica Toffler-Mario. Aí eu vou te dar um exemplo aqui na sequência. Olha só que legal. Para quem ainda não assistiu a aula de isolamento, né? Recomendo ver, mas eu vou resumir para vocês. Esse dente está isolado. A gente tem um grampo aqui, o lençol de borracha, ele está invaginado. Olha que interessante. Nós colocamos aqui a cunha, certo? Só que antes disso, foi colocada uma tira. Tá vendo? A gente colocou a tira metálica, o afirmário, e a gente colocou o porta-matriz para prender ali, bonitinho, para a gente não ter extravasamento do material no dente do lado. E aí, a gente coloca as cunhas. Estão vendo? A gente coloca as cunhas, porque senão vai ficar aquela coisa muito quadrada, né? E aí dificulta de estar retirando o material que extravasa ali. Então, a gente coloca a cunha para que esse material não extravase e fique ali certinho na posição que ele precisa ficar. Então, a função das cunhas é promover o afastamento e assim compensar a espessura da matriz, auxiliar na obtenção de contato proximal satisfatório e evitar excessos na região cervical. Matriz e porta-matriz. Restabelecer os contornos proximais de restaurações. Olha só, porta-matriz Toffler-Mario, aqui, adulto, angulado, a cunha, e os tipos de matriz que eu já apresentei aqui para vocês.
Com relação aos instrumentais para restauração em resina composta, o esculpidor Hollenbeck, ele é um instrumental usado para dar forma ou esculpir a restauração. Ele consegue moldar os sulcos, ele dá ao dente uma anatomia natural. Então, olha só como que é o esculpidor Hollenbeck. Você que está chegando, as suas coisas, a dental, chegou um monte de instrumental, você não sabe diferenciar o que que é o que. Olha só, para você não esquecer, esse aqui é o esculpidor Hollenbeck, tá bom? E agora a gente tem o cortante de black duplo, recortador ou recortador de margem gengival. Ele é indicado na dentística para planificar o ângulo cavo superficial gengival. Ele vai promover um arredondamento do ângulo axiopulpar e determinação de retenção na parede gengival de cavidades classe 2. Aí, olha só aqui embaixo como que eles são, esses recortadores. Comumente utilizamos o 28 e o 29, tá bom? Vamos lá. Espátula número 1, suprafio. Ela é indicada para manipular resina, modelar a cavidade a ser restaurada. Olha como que essa espátula número 1 é. Indicado para procedimentos cirúrgicos em geral, com a finalidade de cortar tecidos, retirar partes moles, que é a dentina, e na limpeza da câmara pulpar e remoção de dentina cariada. Então, é legal vocês pegarem as suas espátulas, vim aqui no vídeo dar uma pausa para vocês conseguirem identificar quais são os instrumentais que você tem, o que que é cortante de black, o que que é espátula número 1, o que que é colher de dentina, o que que é cada coisa. Olha só, eu separei esses outros aqui. A hastilonga número 3, aqui nós temos a número 18, a 17 e a 19. Percebe que a 19 ela é bem mais gordinha, né? Para um dente ali maior, uma cavidade bem maior. Pinça Miller. Ela vai fazer a pressão do papel carbono durante ajuste oclusal. Bisturi vai remover pequenos excessos de adesivo ou material restaurador. Cabo de bisturi número 3. Resina composta. Nós temos aqui a cureta, escavador ou colher de dentina, né? Como eu já comentei aqui para vocês, que ela tem vários tamanhos, aqui está num tamanho maior. Essas imagens, gente, eu peguei da própria Dental, tá? Porque aí eu encontrei com uma resolução até um pouco, até que ali legal, né, das dentais, de várias marcas, e fui trazendo aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Porque você vai estar aí montando as suas bandejas para levar lá para esterilização, e aí você já vai ter uma ideia, para você não colocar a mesma coisa, né? E não precisa, você precisava do número 19 numa bandeja, vai colocar outro tamanho, vai colocar duas da mesma, sendo que você pode estar mesclando aqui os tamanhos. Aí, olha só, mais um pouquinho das imagens aqui para vocês, de fixação. Recortador de margem gengival, olha só a diferença dele, tá vendo? O esculpidor, ele é um pouquinho mais pontudinho, o esculpidor Hollenbeck. Aí aqui nós temos aplicador de hidróxido de cálcio duplo, né? Existem marcas que ele faz o simples, né? Só uma ponta, e marcas que fazem o duplo, né? Particularmente, eu prefiro duplo, tá, gente? Mas são preferências pessoais mesmo. Espátula número 1 da Suprafio, como eu já comentei com vocês. A espátula número 1 para inserção de resina composta. Olha só que bonita que ela é. Eu gosto muito dessa espátula. Pinça Miller e cabo de bisturi. Amálgama. Muitas faculdades não têm a prática de amálgama, só a teórica, porque às vezes cai em algum concurso público, algum artigo, alguma questão mais antiga. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês, né? Às vezes só faz em manequim para aprender a mexer, né? Enfim, tem diversas metodologias, né?
e eu acho bom quando o aluno pelo menos sabe o que é, aprende um pouco, né? Porque a gente ainda tem muitas pessoas que têm as restaurações antigas de amálgama, então é importante a gente saber como é feito, os instrumentais, o que acontece aqui. Então vamos lá. Na amálgama, nós temos o brunidor número 29. Olha que bonitinho que ele é. Eu gosto também desse instrumental. A gente tem um esculpidor que chama discoide cleoide. O porta-amálgama de plástico ou metálico, tá bom? Esse de plástico tem que ser esterilizável, viu, pessoal? Condensador Ward. Aí nós temos aqui os tamanhos. O número 1, Ward 1, Ward 2, Ward 3. Perceba o Ward 3, ele é bem maior, né, a ponta dele, do que o do Ward 1, tudo bem? Aí nós temos um outro tipo de condensador, que é o duplo Hollenbeck, número 6. Olha só, o esculpidor discoide cleoide, ele é utilizado para esculpir amálgama em cera. Instrumento duplo, tendo o discoide para remoção de excesso de material e o cleoide como lâmina, em forma de pá, com características para esculpir a anatomia oclusal. Estão vendo como que ele é? Aí nós temos aqui porta-amálgama, que ele vai prender esse amálgama quando você tritura e vai inserir. Brunidor. Brunir restaurações de amálgama e inserção. Ele vai fazer também essa acomodação. Aqui, o brunidor. Condensador duplo Hollenbeck, indicado para condensação manual do amálgama. Olha aqui o condensador duplo Hollenbeck número 6. Condensador Ward, ele vai adaptar a amálgama, eliminar excesso de mercúrio. Olha o condensador Ward, número 1 aqui, por exemplo. Ah, mas excesso de mercúrio? Gente, se você tiver em alguma situação que requer uso do amálgama, né? Mesmo a gente não utilizando mais, é necessário utilizar lençol de borracha e fazer isolamento, tá ok? Né? Ah, mas é uma situação muito precária e tudo mais, né? É uma situação de guerra, situação ribeirinha, é uma situação com poucos recursos, mas a gente vai fazer de todo um possível para usar o isolamento nessas situações, nessas condições, ok? Brocas, vamos lá. Broca carbide para baixa rotação. Vai fazer remoção de tecido cariado. Então, assim, para baixa rotação, a gente vai ter o número meio, né? Que começa, aqui tem 1/4, meio, 1 a 10, né? Essas são para baixa rotação aqui e tudo mais, tá bom? Para que serve a carbide para baixa rotação? Remoção de tecido cariado, tá bom? Tô aqui, olha, um monte de tecido cariado. Vamos pegar a baixa rotação, vamos pegar a carbide e fazer essa remoção. Broca carbide para alta rotação agora. FG, preparo e acabamento. Aí nós temos aqui a carbide para alta rotação número 245 e a carbide para alta rotação 329. Ela vai fazer preparo e acabamento, esses números aqui. Então, assim, gente, organiza o broqueirinho de uma forma que vocês consigam identificar, tá bom? Olha só, eu vou ter as broquinhas para baixa rotação. Monta num broqueirinho, coloca meio que na sequência que você vai saber, para saber mais ou menos ali o tamanho delas, o número delas. Agora no broqueirinho de alta rotação, prepare acabamento. Já separa, olha só, como que é a 245, como que é a 329. Agora a gente tem as pontas diamantadas. Preparo de faceta, remoção de esmalte e material restaurador, ok? Quais vão ser as brocas? Quais vão ser as pontas diamantadas? Aqui que nós vamos utilizar. Ponta diamantada, 10, 11,
1013, 1012 HL, ela é mais comprida. Então, assim, as brocas, elas vão remover tecido cariado. Aí eu tenho para baixa rotação, para alta rotação e as pontas diamantadas, que vai remover esmalte, material restaurador, utilizada também em facetas. Aí você já coloca na sequência. Ó, a 1011, 1012, 1013, 1014 vai aumentando. Então é legal colocando nessa sequência no seu broqueirinho para você saber qual é que você precisa. Ponta diamantada, 1012, 1011, 1014 HL, elas costumam ser mais compridas, tá bom? Aqui, mais um pouquinho agora. Nós temos a 1141, nós temos a 2135 e a 2200. Claro que tem muitas outras numerações, né? Em torno dessas aqui que eu estou te apresentando. Mas é mais para vocês terem uma ideia, né? E do que comumente é utilizado. E aí você vai adaptar para o dente e para a sua necessidade. Eu preciso de uma maior? Eu preciso de uma menor? Qual que é o tamanho que eu preciso? Um pouco mais fina, um pouco mais grossa? Que tipo de broca que eu vou estar utilizando, né? Aqui, acabamento de restauração em resina composta, sendo granulação fina. Ponta diamantada, 1190F. Ponta diamantada, 2135F. Ponta diamantada, 3118F. Ponta diamantada, 3195F. E aí, como eu falei, vai tendo as mais finas, vai tendo as mais gordinhas, né? Essa ponta diamantada 3118F tem várias outras, e tem uma que ela fica bem mais redondinha, né? Então, assim, vai depender da necessidade do seu preparo. Que tipo de acabamento você precisa? Então, você tem que prestar atenção nisso, tá bom? Agora aqui, acabamento de restauração em resina composta, granulação ultra fina. Perceba que já tá amarelinho aqui. Estão vendo, gente? Olha só, aqui está vermelhinho, aqui está amarelinho, então isso também ajuda a vocês separarem no broqueiro. Se tem muita dificuldade ou acaba saindo com facilidade, né, conforme usa, pode estar separando um broqueirinho, né, aqueles broqueirinhos de plástico autoclaváveis, que pode estar comprando, metálico dos mais pequenininhos, separar, entendeu? Para acabamento, para vocês terem uma ideia, cada linha do broqueiro fica para um tipo, né? Que aí vai facilitar a vida de vocês. Então, aqui, ponta diamantada 1190 FF, ponta diamantada 3168 FF, ponta diamantada 3195 FF. Agora nós temos brocas multilaminadas, 30 lâminas. É acabamento de restauração em resina composta. Aqui nós temos a broca multilaminada número 284. Agora vamos falar um pouquinho de acabamento. Não sei se eu estou falando muito rápido. Deixa aí nos comentários, tá? Se eu estiver falando muito rápido, que aí eu vou tentar me policiar aqui, tá bom, pessoal? Acabamento e polimento em amálgama. Tem esses kits aqui, que já vem pronto, né? Com essas 6 brocas multilaminadas para contraângulo. Aí nós temos kit de borracha abrasiva para polimento de amálgama. Aí tem de várias cores, né? Aí a gente tem de triângulo, de bolinha, e aí vai alternando a sequência, né? Escova Robson preta para extremidade reta para contraângulo. Agora, gente, vamos falar um pouquinho do acomodamento de resina composta, né? Como que a gente coloca? A gente precisa do pincel Marta 4B, que é ótimo, né? Disco de lixa também é bom a gente ter, tem várias marcas, vários tipos de disco de lixa,
várias colorações, a gente tem fino, extra fino, médio, né? E por aí vai. Tem uma gama, né? Aí vai depender do fabricante, tá bom? Mandril para disco de lixa, né? Até porque precisa encaixar. Aí a gente precisa ter um mandril. Não vamos esquecer de adquirir o nosso mandril e tomar muito cuidado com ele para não perdermos. Aqui nós temos o pincel para definir a forma, conferir a lisura e superfície do material. Os discos auxiliam na obtenção da forma final de restauração, proporcionando brilho e lisura. Um pouquinho mais aqui com relação ao acabamento. Nós precisamos de ponta de silicone abrasiva com mandril, discos de feltro impregnado abrasivo com mandril.